Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de saber se estão me ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite, Lu. Oi, obrigada, Júlia. Valeu. Boa noite. Gente, eu tô aqui olhando porque hoje nós estamos utilizando o nosso link, que a entrada, hoje eu estou entrando pelo AVA, viu? Então é o nosso link da nossa disciplina. E como vocês podem perceber, vocês entram, eu tenho que admitir cada um, tá? Eu não tenho como fazer aquilo que eu fazia antes, que era já deixar liberado para todo mundo entrar, não, tá? Então, inclusive, a gente está testando, é bom que tá dando tudo certinho. Aí, a Bruna acabou de entrar. Seja bem-vinda, Bruna. Mas aí, quem puder, a partir, né, dos nossos próximos encontros, se vocês puderem entrar antes, tá? Então, depois eu vou até repetir. Quem puder, entra um pouquinho antes das 7 horas e já fique conectado, porque aí eu estou aqui desde 15 para 7, na verdade. Aí eu vou admitindo cada um de vocês e na hora que der às 19 horas, a gente já está junto, né? Já a grande maioria já entrou. Porque na hora que eu compartilho aqui, eu deixo de ter essa tela para admitir vocês, tá bom? Então, isso é bom, todo mundo entrou direitinho. Vou agora colocar o meu material, tá bom? Só um minutinho. Eu gostaria de saber, deixa eu ver aqui, isso. Hoje nós vamos iniciar nossa noite, a William chegando. Nós vamos iniciar nossa noite de uma maneira diferente. Vou iniciar com vocês no Kahoot, tá? Por quê? Porque eu quero iniciar com vocês fazendo uma breve revisão em relação àquilo que a gente já acompanhou, porque hoje a gente finaliza a unidade 1, tá? Então, para não ter aquele excesso de conteúdo, para ter participação de vocês, para ter o envolvimento de vocês e até mesmo para vocês, né, verificarem o que eventualmente ficou, o que é bom fixar, eu vou iniciar com o Kahoot antes de prolongar. E depois a gente finaliza a nossa unidade 1, tá bom? Vou dar aqui uns avisozinhos para ver se mais alguém entra. Olhem só, observem, né, nas atividades, o estudo dirigido, eu já dei o retorno para vocês, tá? Já recebi estudo dirigido aqui da nossa disciplina, dei o retorno. Caso você não veja o meu retorno, verifique comigo, me sinalize, tá? Porque para me procurar, eu acho que não perdi nada não, mas não deixa de sempre certificar se eu te dei o retorno pelo e-mail, tá bom? E aí uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês também. No sábado, eu já encaminhei para vocês os certificados, tanto da nossa palestra do Dia do Biólogo, tá? Porque eu até perguntei à professora Renata, ela falou que eu poderia emitir esse certificado, que foi um dia de aula, mas foi um dia diferenciado, então eu já emiti. E quem eu tinha os e-mails, eu já encaminhei. E aí, quem tinha o e-mail, eu encaminhei o certificado da palestra do Dia do Biólogo e das palestras, aquele ciclo de palestras. Então, verifiquem, né, quem participou, verifiquem se recebeu bonitinho. E eu não enviei porque tem alguns, principalmente os meninos do 7º período. Se não me engano, do 7º período, eu só tinha da Júlia e do Rednilson. Porque vocês tinham me respondido, né? Lembram que eu pedi para vocês que ao participar do ciclo de palestras, me enviassem um e-mail, né? Então, de vocês eu tinha. Só que os demais, eu não tenho o e-mail de vocês. Dos outros períodos eu tenho, porque eu tive aula com eles no semestre passado, né, gente?
Então, no semestre passado, a gente trabalhou muito com atividades por e-mail. Então, eu tinha, né? Eu clicava aqui no nome e aparecia. Então, depois, por favor, confiram se você recebeu, se está direitinho o seu certificado, se você recebeu todos que você participou, tá? E, por favor, aqueles que participaram, né, das palestras e não receberam o certificado, me mandem um e-mail. Inclusive, às vezes tem uns que eu não sei, às vezes coloca só o primeiro nome e acaba se perdendo, eu não consigo identificar. Eu procurei nas minhas listas de presença, sempre tentei buscar o nome que estava ali na lista de presença, né, que a gente emite quando da palestra, e aquele da minha lista de presença das disciplinas. Só que tem algumas pessoas, e depois eu vou até marcar, tem uns que eu acho que não, eu acho que devam ser de oitavo período, e aí depois eu vou pedir a vocês a ajuda, tá bom? Ou se vocês tiverem, souberem de algum colega que participou do oitavo período. E porque eu realmente não ministro disciplina para ninguém do oitavo período. Oi, Lu, boa Pode noite. pedir. Ei, Ezequias, essa joia, boa noite. Joia. Hoje eu tô sem webcam, Não, tá bom. Tá mas eu ainda vou perdoado. comprar, tá bom? Pra você me Tá ver. perdoado, tá bom. É muito bom Aqui, ver vocês. Diga, Ezequias. eu acho que eu não tenho seu e-mail. Você passou durante os trabalhos esse seu e-mail? O meu passei, inclusive tá na folhinha, mas eu passo aqui agora também. Que é que é Luciene Evangelista, então é Luciene arroba pitágoras.com.br. Então você, Ezequias, o William, eu acho que tem a Mariana Castorino. Eu me recordo que eu não tenho o e-mail de vocês. Então podem, ou fica mais fácil, ou mandar por e-mail, ou mesmo ali no WhatsApp, tá? Porque aí eu encaminho para vocês, porque eu estou mandando os certificados via e-mail para facilitar, né? Porque senão nossa caixa de WhatsApp fica muito cheio de coisa, e aí são certificados que são questões particulares. Então, eu encaminhando pelo e-mail, eu acho que fica mais organizado para todo mundo, tá bom? Então, quem Ah, não tá. recebeu, porque todo mundo que eu tinha o e-mail, eu já encaminhei no próprio sábado. Mas tem uns que realmente eu não possuo. Me manda esse e-mail, porque aí eu só te respondo encaminhando certificado, tá bom? E aí, Tá bom. também, viu, Como as que, pessoas estão falando? Oi, diga, pode falar? desculpa te Pode interromper. falar. Ah, você também, Litilene, não tem seu e-mail, não. É porque, na verdade, eu enviei o e-mail confirmando, né? Ah, E é estranho, às vezes você não recebeu. Você quer que envie novamente? eu não recebi o seu e-mail, não, Lidilene. Pode, se Tá. você enviou, eu não recebi o seu. Confere, por favor. É É, luciene@pitagoras.com.br. De qualquer forma, para facilitar, no nosso intervalo, eu coloco no grupo, tá, do WhatsApp, eu coloco lá o meu e-mail, eu replico para vocês. Existem naquelas folhinhas de orientação que eu encaminhei, existe lá para vocês, tá? Mas de qualquer forma eu mando porque facilita, tá certo? E aí, Foi, tá, Lidirene? E aí, gente, só uma coisa. Hoje eu tô até aproveitando, tô dando esses recadinhos para ir acompanhando e vocês entrando. Se vocês puderem, nos próximos encontros, mesmo que naquele momento você não possa ficar vidrado, afinal de contas a gente realmente só vai iniciar a aula às 19 horas, mas vocês podem, tá? Podem tentar entrar, que aí eu vou admitindo cada um de vocês aqui, para a gente já entrar com o gás todo a partir do momento que der às 19 horas, tá bom? Mas de qualquer forma também, esses avisos, eles são importantes e eu teria que repassar a vocês, tá bom? Então agora eu vou começar com vocês, como eu disse, eu vou começar pelo Kahoot. E aí vocês já podem entrar aí no celular de vocês. Eu vou já gerar o PIN aqui, né? Vocês, acredito que a maioria de vocês já conhecem essa ferramenta, porque a gente utiliza muito ela ali dentro da biologia, né?
Então, só um minutinho. Oi, diga. Boa noite. Quem tá falando? Oi, Mariana. Tá joia, Mariana? Tudo bem. Eu tô Joia. só com o celular, então hoje eu não vou poder participar do Kahoot, porque ele trava, sabe, o celular e a Tá. gente tem que ficar mudando de tela toda hora e acaba ficando Tu, complicado pra gente. tudo bem, Mariana. E quem não tiver condição de entrar e participar do joguinho em si, mas não deixa de aí responder as questões assim, você mesma, tentar identificar a resposta, tá? Porque aí você não participa aqui do joguinho em si, mas você não perde a oportunidade de revisar. Porque o grande objetivo que eu tenho com esse Kahoot é poder fazer com que vocês parem para pensar, né? Porque se a gente for observar, é muito conteúdo, a gente vai jogando muita coisa, muita matéria, muito conteúdo, e só depois que a gente vê que já passou por tanta coisa, né? Acabei de ver aqui, viu, Ezequias? Lidilene também, vocês me mandaram um e-mail. Ah, tá bom, obrigado. Recebi, tô vendo aqui, porque vai avisando. Então, gente, Tá joia, obrigada. viu? Pode ficar sossegado, depois eu retorno para vocês. Então, o importante é que, mesmo aqueles que não puderem participar do joguinho Kahoot em si, não deixem aí de acompanhar as perguntas e tentar identificar as respostas, tá bom? Isso que é importante. Bem, então deixa eu aqui, porque aqui eu tenho que realmente abaixar. Já deixei no jeito aqui. Na internet, só não tenha como gerar o Kahoot antes por causa do PIN. Deixa eu colocar aqui, jogar. Vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Só um minutinho. E uma coisa. Gente, uma coisinha que eu esqueci hoje. Deixa eu pôr aqui, ó. Isso. Hoje em dia eu tô gravando por 2 vias pra gente tentar ter uma gravação legal. Então, vejamos. Aqui tá esse. Deixa eu ver aqui se vocês está compartilhado. Isso, agora vocês estão enxergando. Isso. Vou colocar aqui como clássico. Aqui. Isso. Olhem só o PIN. 42 13 51 7. Vamos ver que ainda não tem nenhum jogador. Nenhum jogador online. Aí, Júlia. Isso, ótimo. Thaís, Pamela, Alice, Lu. Pera aí que eu tô entrando. Tô operando, tô operando. Pode entrar. Dou tempo, sim. Grazi. Jonathan. Ei, Jonathan, bem-vindo.
Ótimo, Lidiane. Eu acho que aqui não tem dificuldade, né? Você sabe que é clicar na cor que for correspondente à resposta correta, tá bom? Isso, entrou mais gente. Eu só ainda nem consegui acompanhar quem entrou agora. Ótimo, então veja. Ô, Luciene, o seu áudio tá falhando bastante pra mim. Não sei se é minha internet. Com perdão? Pra mim também, tá falhando muito. Falhando som. Também. Isso, falhando. Tenta desabilitar o vídeo, professor. Deixar só o áudio. Ah, tá. Deixa eu ver. Desabilitar o som. Tirar aqui. Assim? Será que melhora? Vamos ver? Melhorou. Pra mim, melhorou. É, bem melhor agora. Ótimo. E para começar, tira essa musiquinha da cabeça da gente, né? Então vamos, vejamos. Biogeografia, hein? Iniciar, quero ver. Aqui. Isso. Ainda tem gente para responder. Somos 14, não foi isso? Vejamos. Eu pus assim que eu não sabia o tempo necessário para todo mundo entrar. Será que se eu clicar aqui vai para o próximo? Acho que ainda não, né? Acabou aqui. Exatamente. Biogeografia é a ciência que estuda a distribuição da vida na Terra. Que é isso que é a nossa disciplina, né? Porque a gente está trabalhando e verificando, inclusive, os aspectos que possam influenciar com que uma determinada espécie possa ficar numa determinada região ou, porventura, em outra, né? Ou seja, essa distribuição, tá bom? Então, vejamos, a maioria acertou. Aí, além de tudo, não só a resposta correta, como o intervalo de tempo também, né? Vejamos nosso pódio. Próximo. Carlos Linneu, em 1753, iniciou a descrição de plantas e animais e acreditava que as espécies eram Oi? Ô, Luciene, Diga. a Samira pediu pra você aceitar ela. Quem? Ah, tá. Eu vou olhar aqui. Deixa eu ver. A Eu Samira. estava espero por Deus, Tá. cara. Aham. Sensacionais. Ok, admitir, viu? Admitir. Samira, seja bem-vinda. Pode entrar no Kahoot. Aí, qual que era o PIN, hein? Deixa eu colocar aqui. Oi, Samira. Seja bem-vinda. Obrigada. Olha só, deixa eu pôr aqui, porque deixou de compartilhar a tela. Agora foi. Isso. Tá, Samira? Esse PIN aqui, ó. 42 13 517. Tá. Então, olha só, gente. Linneu, eu sempre coloquei o ano, que é da época, não necessariamente o ano exato, mas a época do qual aquele cientista, aquela época, estava trabalhando, estava pesquisando com determinado assunto. Linneu, então, ele iniciou a descrição das plantas e dos animais e ele acreditava que as espécies eram imutáveis, acreditava-se que as espécies não tinham alteração nenhuma, né? E que eram criadas por Deus. Imagina, uma vez criados por Deus, que todas essas espécies não sofreriam nenhuma alteração, não haveria mutação,
tá? Então, isso, logicamente, é uma imagem, uma ideia que se tinha lá em 1753, tá bom? Então, vejamos. Próximo. É aqui. Aqui até para a gente observar, porque ajuda a gente a recordar um pouquinho da matéria. No século XVIII, acreditava-se no criacionismo, no dilúvio e na Arca de Noé. Isso é uma afirmativa verdadeira ou falsa? Verdadeiro. O meu Gente. travou. Não foi, não. Mas vocês não precisam falar nada, não. É silêncio. Olha, todo mundo acertou. Exatamente, né? Imagina, gente, acreditava-se que as questões eram criadas, né, de uma maneira aleatória. Acreditava-se na presença do dilúvio, né, que houve um grande dilúvio, e que a partir dali, com a Arca de Noé, foram colocadas diversas espécies ali distintas e aonde que ela atracou é onde aquelas espécies ficaram. Vocês imaginem só, tá? Mas é até bom para a gente verificar como que foi crescente em termos do pensamento a respeito, né? Então vamos para a próxima. E é bom que o nosso pódio ele vai sofrendo alteração. Vai aí fazendo com que todo mundo fique no páreo. Qual que é o conceito de que as espécies se dispersam em busca de áreas mais adequadas à sobrevivência? É a definição de uma determinada lei. Qual lei? Errei, demorou. É Mendel. Lei de Buffon. A lei de Buffon, onde o que ele acreditava, né? Buffon achava que as espécies, elas literalmente iam, né, e teriam a sua dispersão por determinadas áreas que fossem adaptadas, né, da qual elas pudessem se adaptar e que fossem adequadas à sobrevivência delas. Na verdade, essa é uma lei da qual a gente coloca ali, né, que foi estabelecida por Buffon, tá bom? Lei de Mendel tem a correlação com genética, né? Mas eu coloquei justamente para ver se funcionava como pegadinha mesmo. Próximo. Aí, próximo. Vejamos. Cook e Banks observaram que havia mais espécies de plantas. Quem é? Em outubro, aí, o dia que você ganhou ela no seu aniversário. Gente, por favor, desative o microfone aí. Não tá dando pra você entrar, não. Cai, burro! Deixa eu ver, depois dessa eu desativo aqui. Então, Cook e Banks, em 1750, eles observaram que havia mais espécies de plantas próximas ao Equador. Algo, né, que realmente é verdadeiro, tá bom? Vou fazer o seguinte, vou ativar o mudo aqui de todo mundo, tá bom? Justamente para não atrapalhar. Aqui, ó, eu tenho que clicar, senão não vai, não. Aqui, ó, o Jonathan saiu, admitiu o Jonathan novamente, ó. Tô admitindo o Jonathan, isso, valeu, aqui, ó. Ativar mudo de todos, tá bom? Ativei mudo justamente para não atrapalhar o raciocínio. Vejamos, próximo. Deixa eu ver aqui se já tá aparecendo para todo mundo. Isso, próximo.
Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Ele acreditava justamente isso, que houve um momento único, né? E que a partir desse momento foi deflagrado literalmente a existência, né, da criação em vários pontos da Terra. Que afinal de contas, nesse momento, né, eles ainda acreditavam que poderia ter tido esse momento de criação único, momento único, afinal de contas ainda acreditavam-se que fosse criado por Deus, e em vários pontos distintos, tá? Então é verdadeiro. Próximo. Mas tem umas que são difíceis mesmo, né? Se a gente não chegar ali, não dar uma leitura para fixar, esse que é o objetivo. Para a gente perceber que, o tanto que a gente às vezes precisa de fixar. Só um respondeu até agora? Ah, Pergunta não apareceu não, Lu. não? Não apareceu não. É engraçado, no meu celular apareceu. Aqui, no início. Travou um pouquinho. Aí tá lá no. Mas apareceu Tá agora. lá em cima, né, a pergunta. É aqui, ó. No início do século XIX. Ela apareceu, Lu. Oi? Ela apareceu, mas demorou um pouquinho. Ah, travou. entendi. Não, tudo bem. Importante que agora vocês estão vendo. Não tem problema não. Isso apareceu e vocês responderam. De fato, no início do século XIX, a característica de evolução não era uma coisa ainda aceita, não, né? Não acreditava-se no processo evolutivo. Nesse início ainda era uma situação que eles falavam indigna, né? Uma ideia indigna, imagina. Então era falso. Próximo. Ô, professor, agora é verdadeiro. Oi? Oh, tem como voltar? Eu não sei. No início. Depois eu volto. Vão aqui pra gente adiante, depois eu te mostro, tá bom? Ele estava com falso. Charles Darwin percebeu que só poderia interpretar os padrões de vida a partir. Exatamente, olha, a partir do processo evolutivo, tá? Afinal de contas, foi com ele que iniciou-se esse processo, né? As primeiras descobertas, inclusive hoje eu vou mostrar para vocês, inclusive imagens lá de Galápagos, tá? Onde, na verdade, tudo começou e ele teve postulou e realmente começou a perceber a importância do processo evolutivo. Né? Então, de fato, Charles Darwin, ele percebeu que só poderia interpretar esses padrões de vida a partir do processo de evolução, tá? Só que de iniciozinho ele ficou meio quieto, tá bom? Próximo. É um sobe e desce. Isso aí, Rednilson. Próximo.
Todo mundo acertou, né? Exatamente. Darwin, justamente na visita que ele fez à ilha de Galápagos, que ele percebeu que ao verificar, né, os fósseis que ele encontrava ali, que havia alguma similaridade com as espécies viventes daquela época. Então é a partir daí que ele consegue também fazer esse gancho de evolução, né? Que existem similaridades, existe essa característica, né, que a gente vai tendo a possibilidade do processo evolutivo ao longo do tempo, tá? Parabéns, todo mundo acertou essa. Essa eu posso colocar na prova, né? Aqui, próxima pergunta. Competem entre si e não são idênticos. Os indivíduos, né, Darwin, o que ele percebeu? Que quando a gente analisa vários espécimes da mesma espécie, ou seja, eu estou ali com vários indivíduos da mesma espécie. Se eu observar, se eu for atenta, na verdade, eles não são idênticos, né? E inclusive, aí ele percebeu que às vezes existem algumas características que são interessantes, às vezes fazem com que aquele espécime seja mais bem adaptado, né? E eles competem entre si. Lembram? É aquela imagem clássica que eu mostrei para vocês. E quando faz essa associação, né, de Darwin e evolução, lembra aquela imagem da girafa? Da girafa com o pescoço curto e a girafa com o pescoço mais longo? Onde ela, com o pescoço mais longo, facilita a obtenção do alimento, né? Então, assim, é a mesma espécie, são indivíduos que podem apresentar pequenas variações e eles competem entre si, né? Lógico, acaba que aquele que seja mais bem adaptado, ele acaba possuindo a possibilidade, né, de se adaptar melhor, alimentar melhor, desenvolver melhor, enfim, tá? Então, só para a gente perceber isso. Então, próximo. Aqui. Tem alguém que entrou agora, vou esperar só vocês responderem essa e eu vou admitir lá, fez o barulhinho aqui. Aqui. Letícia. Seja bem-vinda, Letícia. Nós estamos no Kahoot, tá? Aqui nesse número de PIN. 421, 421, 35, 17. Tá bom? Tá bom, eu vou entrar aqui. Ok, Letícia, seja bem-vinda. Então, olhem só, isso mesmo, né? A maioria acertou. Para Darwin, as características favoráveis, que é justamente isso que a gente estava falando, né? Lembra, imagina da girafa. Bem, de repente, uma determinada característica interessante para aquela espécie, né? Ela possa... Sumiu? Professora. Oi, não perdão. estamos te ouvindo. Oi? Ezequias, pode falar?
Não estávamos te ouvindo. Não? E agora está? Ah, Tudo sim, bem? agora voltou. Ok? Voltou? Então tá. Então, olhem só. Essas características favoráveis, elas podem ser herdadas às próximas gerações, né? E isso daí é o que move o processo de evolução, né? Senão nada adiantaria eu ter uma característica que fosse de uma característica boa de adaptação, mas que ficasse exclusivamente a minha pessoa. O interessante é que eu posso realmente fazer com que essa característica seja herdada às minhas futuras gerações, né? Então é exatamente isso. Vamos para a próxima. E verdadeiro ou falso? Muito bem, né? De fato, Werner, em 1912, ele deu a ideia, ele postulou a possibilidade do supercontinente, né? A teoria da deriva continental. Tá bom? Então, verdadeiro. Próximo. Ainda bem que eu não falei anteriormente. Ah, professora, sacanagem. Por quê? Nome muito parecido. Ah, Eu errei por causa disso também. Boa, viu, Ezequias? E eu falei assim, e eu falei, gente, como que eu vou dar opção para isso daqui? Eu fiquei tentando. Ah, pra você ver, né? Funcionou como uma pegadinha. E funcionou direitinho. É a Pangeia, né? De fato, Werner, ele propôs a deriva continental. Ele propôs que nós tínhamos tido, em tempos remotos, um supercontinente, né? E a esse supercontinente deu-se o nome de Pangeia, tá bom? E quase, viu, Ezequias? E quase que no comentário da afirmativa anterior eu não falei o nome. Eu falo demais por pouco. Então, vejamos o próximo. Verdadeiro ou falso também? Sabe o que me chama a atenção nessa frase? É que se a gente for observar, 1960, embora sei, né? Se a gente for observar quem nasceu em 1960, você pode achar que já tem uma estrada, né? Já tem aí um tempo. Mas ao mesmo tempo, do ponto de vista de entendimento, vamos imaginar, 1960 foi ontem. E que realmente é verdadeiro, foi quando foi observado que a superfície da Terra ela é dividida por placas tectônicas, né? E essas placas se movimentam. Então isso ajuda muito a explicar, porque na verdade, Benninger, ele propôs a deriva, ele propôs um supercontinente, mas inicialmente ele não sabia explicar como que desse supercontinente nós tivemos depois o planisfério como nós conhecemos ele hoje, né? Com os continentes separados, distintos da maneira como a gente tem hoje. Então é muito pouco tempo para a gente perceber que uma coisa tão importante foi observada, né? Relativamente há pouco tempo, e que ajuda a explicar esse processo, tá? Então, verdadeiro, isso mesmo. E próximo. Verdadeiro ou falso também?
Ó, ficou bem meia meia, hein? Essa foi a que mais pegou. Olha, essa afirmativa é uma afirmativa falsa. Porque se a gente for imaginar, depois da separação do supercontinente, as espécies que surgiram, a distribuição deles se tornou mais restrita. Porque tem a dificuldade geográfica. Imagine uma espécie lá da África em relação à América do Sul, né? Então, hoje tem toda aquela distinção geográfica, uma região oceânica, que, logicamente, tem maneiras, né, de se sobrepor a diversidade, mas ela se tornou uma distribuição mais restrita, né? Porque antes é diferente. E por mais que seja uma área territorial vasta, ela antes era contínua. Agora não, a gente tem um oceano, tá? Então, por isso. Então, aí que funcionou mesmo com uma pegadinha para vocês. Essa foi, acho que foi a maior pegadinha que teve de todas as perguntas. Vamos aqui. Próximo. Preste atenção o que é padrão geográfico. A maioria acertou, né? Olha só, o único que realmente tinha padrão geográfico é a posição dos oceanos e das montanhas, né? Poderíamos aqui falar sobre os desertos, também seria uma situação geográfica, tá? Agora, competição, seleção, não são padrões geográficos, tá bom? Então, só para vocês entenderem aqui também. O que é importante, que às vezes mesmo que erre, entender por que errou, tá bom? Próxima. Porque aí é aquilo, né, que o Ezequias comentou. Na hora de fazer uma questão, a gente tenta pegar de alguma maneira, né? Muito bem, né? Qual que tá o detalhe aqui? O planeta, ele é dinâmico, mas a superfície não é estática, né? Nós, tudo, gente, estamos em constante movimento, em constantes alterações, tá bom? Não existe, se a gente dentro da biogeografia, para a gente analisar, tudo está constantemente sofrendo, podendo passar por um processo de pequenas transformações. Então, não tem nada estático, tá? Próxima. O Rednilson tomou conta do pódio, viu, Rednilson? Parabéns. Estamos caminhando para o final, tá, gente? A internet dele tá melhor. Ah, entendi, viu, Ezequias? Faz sentido, né? Reparem, é certo. Ó. O exceto apareceu depois, né, professor? Ah, eu coloquei, a gente vê aqui depois, Ezequias. Exatamente. Fator abiótico são os gases, pH do solo, os nutrientes do solo, tudo isso, né? Característica de água. Agora, a vegetação não é um fator abiótico, né? Vegetação é algo totalmente
biótico relacionado à vida e ela realmente foge completamente aqui desse script, tá bom? Então é esse. Eu tava esperando vocês responderem para depois digitar o exceto, só para dar uma mexida aqui. Próximo. Essa é muito fácil, né? Você não tem pegadinha nenhuma. Tá? Verdadeiro, né? A energia do Sol, realmente ela aquece a Terra, atua sobre os mares, inclusive tem interferência, não sei se você se recorda, na semana passada eu mostrei uma imagenzinha chamando a atenção, né? A superfície da água ela é mais quente, em contrapartida com a temperatura da água das profundidades, que realmente é muito mais fria. Isso interfere, né? Até mesmo na forma de vida, que é algo que a gente vai explorar, até comentei com vocês lá na unidade 4, mas a gente já deu esses condimentos aqui, tá? Então a energia do Sol realmente ela interfere na Terra, no mar e tem influência direta sobre o padrão climático, sobre a temperatura, né? Temperatura da água, enfim, e até a própria dispersão das espécies sobre o planeta, né? Próximo. Caminhando, estamos no finalmente. Deixa ninguém te pegar mesmo não, viu, Rednilson? 20ª, de 23. Hoje a gente vai continuar com o contraponto dessa frase. Vocês vão ver. Tudo bem, né? Olha, a espécie que ficou restrita ao local onde ela evoluiu, né? Ela é endêmica. Por exemplo, nós vamos ver em Galápagos, existem várias espécies que são endêmicas àquela região, né? Ficou restrita ao local onde teve o surgimento, onde teve a origem, tá bom? Então, ela é endêmica. Tá? É o contraponto da espécie cosmopolita. Espécie cosmopolita foi quando até semana passada a gente pontuou isso. A gente deu o exemplo da barata, nós falamos dos ratos, né? E embaixo eu recordei um pouquinho de parasitologia com vocês, que eu não sabia que opção ia dar. Coloquei de ciclo mono e heteroxênico, tá bom? Então, foi só mesmo falta até de opção de outras palavras para colocar aqui para vocês. Próximo, vejamos. 21ª. Muito bem, né? É verdadeiro. Fator limitante é aquilo que torna a vida mais difícil, né? Que acaba gerando algum impeditivo, alguma dificuldade de crescimento de uma determinada espécie. Não obrigatoriamente ela vai levar a espécie à letalidade, tá? Mas ela ela limita o desenvolvimento e o crescimento daquela espécie, tá bom? Então é verdadeiro. Próxima. Vai ser a penúltima, né? Penúltima. Deixa eu ver. Porventura também a frase está custando aparecer para vocês? Estou vendo aqui pelo número de respondente.
Espera. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Muito bem, né? E aqui eu nem posso falar muito não, senão eu dou a resposta da próxima. O nome que nós damos ao movimento da Terra ao redor do Sol é translação, tá? E a próxima pergunta, olhem só. E última, é a última, hein? Nome que damos ao movimento da Terra sobre si, que é... Muito bem, rotação. Essa daí também todo mundo acertou, tá? Gente, vou colocar aqui pra gente o nosso pódio. Ezequias em terceiro. Thaís em segundo. E Rednilson em primeiro. Parabéns a vocês e parabéns a todos vocês, tá? Que participaram. E é isso que eu chamo a atenção. Para poder, independente, né, da quantidade de acertos, mas uma oportunidade que a gente tem de verificar ali, né? De fazer uma breve revisão, tá bom? Eu acho que isso, nesse momento, para a gente é importante para não deixar acumular, tá certo? Eu vou Eu só agora... gostaria de reiterar que se não fosse a internet, eu estaria em primeiro. Eu não tenho dúvidas, Ezequias. Aliás, diga-se de passagem, se não fosse a internet, eu acho que o pódio ia ser pequeno. Ia todo mundo aqui, ó. Ia perfilar o nome de todo mundo aqui em primeiro lugar, tá bom, Ezequias? Então, eu aceito a sua ressalva. E Rednilson, a gente concorda, né? Com certeza, professora. Não Com certeza. Somos humildes, a gente concorda. Exatamente. Tá bom, viu? Mas independente da quantidade e da posição do pódio, parabéns a todos e que sirva aí de oportunidade de uma breve revisão para a gente poder ver, né, até que ponto ali, enfim, da matéria. E agora a gente vai dar continuidade, tá certo? Vou abaixar aqui porque eu preciso de pegar o meu arquivo que tá aqui na tela. Só um minutinho. Aqui. Aqui. Você. Isso. Ai, gente, cadê a Júlia e o Will? Então. Não estão, não? Participa, não? Deixa então, já que você falou isso, Ezequias, deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha. Na minha tela não tem ninguém para que eu... Não tem ninguém para colocar, não, tá? O William tá aqui. A Júlia que realmente não está. Não, tá sim. Júlia tá aqui, ó. Normalmente estaria berrando aí, não sei o quê. Não, tá todo mundo aqui. E não tem ninguém para poder admitir, não. Tá todo mundo na sala. Muito bem. Hoje a gente deixou você ter uma chance, Ezequias. Pode ficar de boa. Isso, William. Isso. Fala com ele que terão os próximos. Né? Tá bom. Então vamos, gente. Aqui só para vocês verificarem, nós vamos... Esse aqui a gente iniciou com o Kahoot, tá? Eu vou colocar mais adiante para a gente ter essa oportunidade de revisão e agora a gente vai dar continuidade. Só para vocês saberem, eu vou aqui para a gente dar, né, continuar o nosso raciocínio, é até bom, porque de alguma forma a gente teve de uma maneira breve poder recapitular o que a gente falou ao longo, né, dos demais encontros, para a gente poder finalizar essa unidade 1. Vou colocar aqui para vocês e tem pequenos videozinhos, deixa eu abrir aqui, ó, que eu acho que vai facilitar também um pouquinho o Wi-Fi de vocês. Aqui. Tem hora que
Isso. Abrir ali. Acho que vai facilitar, melhorar o Wi-Fi. Então, olha só. Quando a gente fala, né, igual a própria essência da disciplina da biogeografia, fala da distribuição das espécies, né? E como que se dá, na verdade, tudo isso? E a gente coloca aqui esse conceito clássico, deixa eu pegar aqui o meu pointer bonitinho, ó, né? Que o desenvolvimento dos seres vivos e das comunidades biológicas, ela é dinâmica, aquilo que a gente comentou, até do próprio contexto, né? Devido às mudanças que ocorrem na superfície da Terra. Gente, isso aqui é tão importante, porque se a gente parar para pensar, logicamente que a nossa disciplina ela é ecológica, né? A gente fala da distribuição das espécies sempre com essa visão ambiental, animais e plantas. Mas eu não tenho como, nesse momento, não chamar a atenção de vocês para algo que nós estamos vivenciando que tem tudo a ver com esse conceito. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver alguma reportagem a respeito, falando que situações como essa que a gente está vivendo agora de pandemia, onde nós temos, né, porque infelizmente a gente se deparou com um vírus novo, tem uma tendência muito grande disso acontecer em situações mais recorrentes, inclusive chamando a atenção para o desmatamento das nossas matas, particularmente aqui no país, né? Amazônia, Pantanal. Isso porque nós temos ali também dentro daquele universo animais dos quais convivem com seus micro-organismos e justamente por esse processo dinâmico, né? Porque além de tudo, esse dinamismo que se propõe no ambiente natural, sob a ação humana, nós acabamos atrapalhando muitas coisas, né? Então acaba que possa haver alterações ambientais e aí o desenvolvimento, né, de novos, o surgimento de novos micro-organismos que possam de repente nesse processo de adaptação estar, né, acabar tendo contato com a espécie humana. Então, a gente não pode deixar de perceber que quando a gente fala de ambiente, eu falo da distribuição dos animais, de uma maneira geral, dos vegetais, de uma maneira geral, e inclusive interfere também no surgimento, né, na aproximação de micro-organismos que estão em outros seres vivos e que podem, de repente, estar junto a nós, tá? Por quê? Desmatamento gera aproximação o ciclo silvestre com o homem, e aí a gente acaba estendendo tudo isso, tá bom? Então, isso que eu acho também muito importante, da gente tratar a nossa biogeografia com esse sentido amplo, né? Que ajuda a explicar muita coisa. Por milhões de anos, os organismos, eles realmente, né, eles testemunharam as alterações do clima, as alterações, inclusive do próprio continente, né, como a gente acabou de relembrar, antes era um supercontinente, de repente ele foi distribuído aí através dos movimentos das placas tectônicas, né? Então, tudo isso, todos os seres vivos acabam sofrendo interferência com essas alterações ambientais, né? E todas essas mudanças contribuíram para a diversificação, tá bom? Então, isso daqui é muito cíclico, isso que eu chamo a atenção de vocês. Nós estamos, né? É até aquela frase, o planeta, ele é dinâmico e também tudo que acontece, né, no planeta Terra sempre é em constante alteração, tá bom? E chamando a atenção de vocês que podem e devem participar, tá, gente? Possam parar, podem perguntar, podem complementar, que o que eu quero é justamente aqui que a gente faça a disciplina comentada, tá bom? Fiquem à vontade. E aqui, como nós vimos, o conceito da biogeografia, não vou novamente repetir, mas destacando que todos os aspectos relacionados à nossa disciplina, se a gente perceber, a gente tem aspectos ecológicos, nós vamos falar de processos evolutivos, nós falamos sobre a interferência, por exemplo, da energia solar, tudo isso interfere, né? E eles
eles fazem a pergunta: o que realmente determina a distribuição dos seres vivos na Terra? Na verdade, é um grande fator, não existe um único fator, né? Tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso interfere, tá? E aí, a gente vem colocando, lembra que eu até falei, ó, hoje na nossa aula a gente vai fazer o contraponto. Lá no Kahoot, eu perguntei a vocês o nome da espécie que ela fica restrita ao local onde ela teve origem, que é uma espécie endêmica. Agora nós vamos colocar aquelas espécies que, na verdade, conseguiram se dissipar em várias regiões, né? Que estão presentes em vários locais. Na hora até de montar o material para vocês, eu me recordei. Não sei se vocês acompanham, né? Sabe aqueles... Hoje em dia, tudo mídia social, aqueles posts de perrengue chique, né? Onde o pessoal viaja, vai para a Europa e ali coloca, né, coisas que eventualmente não se esperava, né? Porque as pessoas acham que porque está na Europa tudo é muito glamouroso. Por que eu estou falando disso? Um dos perrengues chiques que eu já vi é o pessoal mostrando a quantidade de ratos, por exemplo, na França, né? Então, isso ilustra muito bem. Existem esses animais, que é o rato, a barata, vou colocar para vocês os pombos, né? Que são espécies cosmopolitas, que são observados no mundo inteiro. Então, inclusive, né, às vezes no imaginário das pessoas, porque a gente associa muito rato à sujidade, a locais, né, que contribuem para a presença dele, a gente sabe disso. Mas existem em tudo quanto é canto, né? Então, eles se adaptam muito bem aos diferentes habitats e estão presentes, tá bom? Então, aqui, como até para ilustrar também os pombos, né? Grande quantidade. Essa questão de estar passeando e os pombos sobrevoando e a possibilidade, né, de você ter sujidade no seu ombro em função ali do sobrevoo dos pombos, acha que acontece só em determinada região? Não, isso acontece no mundo inteiro. Inclusive, né, em áreas que às vezes as pessoas acham, elas são completamente enganadas. Essas espécies, elas se adaptam e elas não escolhem essa questão de questão geográfica, né? Porque aqui é chique, porque ali é mais simples. Não, elas são cosmopolitas. Elas se adaptaram e estão ali presentes, tá bom? De alguma forma, elas acabam ali tendo uma condição de sobreviver e de se reproduzir, tá bom? Isso para as espécies é fundamental, né? Imagina, terem grande quantidade é o que a espécie em si deseja, né? O sucesso para ela. Agora, existem espécies com potencial biótico muito restrito, né? Porque essas espécies cosmopolitas são espécies que, na verdade, têm um potencial biótico amplo, né? De uma adaptação, de uma resiliência muito grande. Agora, existem algumas espécies com características bastante restritas. Elas são exigentes por uma determinada característica. O exemplo que a gente dá é justamente a mosca de Tsetse, que é a mais clássica da região da África, né? Ela transmite a doença do sono, não sei se vocês se recordam, é um protozoário, é um trypanosoma, tá? E ele até recebe esse nome, doença do sono, porque esse trypanosoma deixa a pessoa letárgica, tá? Meio lenta, então por isso que falam que é a doença do sono. Tá? Então ela é completamente restrita a regiões extremamente quentes, ela é muito restrita a determinadas características, por isso que ela não é observada necessariamente em tudo quanto é canto, tá? E obviamente acaba por ser ela uma transmissora de um protozoário, ela também fica vinculada à transmissão da doença em determinadas regiões também, tá bom? Essa palavrinha que eu falei, que na verdade hoje em dia, né, para quem trabalha, com certeza já ouviram isso no ambiente de trabalho de vocês, da gente ser resiliente, né? Na verdade, é aquela pessoa que se adapta.
nós precisamos de nos adaptar, né? Nós, seres humanos, no nosso ambiente de convívio. Vocês imaginem as espécies no ambiente para se desenvolver. Então, a capacidade adaptativa das espécies, ela é fundamental, né? Que interfere diretamente nessa distribuição geográfica, tá? E isso é lógico, né? É fundamental para que realmente ela seja mais amplamente encontrada ou não. E esse processo, quando a gente fala de adaptação, parece que a gente está falando de uma maneira generalizada, né? Que o indivíduo simplesmente ele se adapta, querendo ou não, ou às vezes não se adapta a absolutamente nada, mas que o processo de adaptação fosse exclusivamente uma determinada característica, né? E o que não é. A adaptação, ela possa perfazer dois caminhos distintos. Ou às vezes também nem tão distintos assim. Às vezes eles podem, inclusive, se comungar, né? No processo adaptativo, uma mesma espécie poder se adaptar tanto de uma maneira contínua quanto comportamental. Eu vou explicar aqui vocês o que vem a ser isso, tá? Olhem só. A adaptação contínua, elas são modificações que ocorrem no indivíduo, principalmente características, alterações genéticas, tá? Mutações, vocês imaginem, pequenas alterações que ocorrem conosco e que a gente, porventura, possa repassar isso para as nossas futuras gerações, tá? É uma adaptação contínua. Agora, existe também uma adaptação comportamental, o que é muito interessante. Algumas espécies conseguem se adaptar observando o outro, através de características que nós denominamos de aprendizagem, tá? Eu vou colocar para vocês, nós temos exemplos disso, né? Dentro dos animais, são aqueles que, na verdade, começam a se adaptar a um determinado ambiente ao verificar que o indivíduo foi lá e obteve sucesso realizando uma determinada ação. Olha que bonito, né? E como que isso, inclusive, é captado por eles, isso eles acabam, inclusive, depois ensinando as próximas gerações. Esse ensinamento, isso se dá muito, por exemplo, de mãe, né? De mãe para filhotes, ou até mesmo os pais, né? Quando a gente fala, eu vou citar aqui para vocês a leoa, que a leoa ensina os filhotes, o leão também tem essa capacidade de ensinar seus filhotes, né? Isso eu vou explicar a vocês, vou dar exemplo, só para vocês verificarem essa diferença, tá bom? Então, essa adaptação ela é importante. E aqui, o exemplo de adaptação contínua. O que a gente verifica, né? São pequenas, às vezes, alterações que eventualmente ela ocorreu ao acaso, né? Imagina, de repente uma característica ocorreu ao acaso, mas porventura ela foi bem-vinda. Porventura ela trouxe para aquele indivíduo uma característica interessante. Então acaba que isso tem a possibilidade de ser repassada. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, gente, só um minutinho, a Mariana tá aqui. Tá pedindo para autorizar, que eu vi aqui. Deixa eu autorizar a Mariana a entrar, tá? Só um minutinho. Travou, pessoal? Oi, perdão? Tá mudo, Lu. Tá mudo? Deixa eu ver, por que tá mudo? Eu vou aqui. Vou aumentar aqui para vocês. Estão me ouvindo? Oi, oi. Estão me ouvindo? Oi, Sim. estão me ouvindo? Sim. Gente, estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim? Alguém fala para mim aí que para mim também aqui tá abaixo. Só um minutinho, só para me ouvi-los. Agora melhorou. Isso. Obrigada, tá? Mariana, seja bem-vinda, Mariana, porque agora realmente eu tenho que aceitar vocês, tá? Aqui esse link a gente tem que admitir, tá? Ok. Deixa eu só ver aqui se vocês estão vendo a imagem. Deixa eu ver. Acho que agora está, mas ele não está projetado, não é?
Mas não tem problema não, é isso. Porque eu vou colocar um videozinho para vocês já já. Mas deixa eu só completar esse raciocínio. Essa adaptação contínua, como eu falei com vocês, que ela ocorre ao acaso e possa ser transmitida para gerações futuras, né? Nós temos um exemplo clássico, que inclusive motivou, né? Serviu de motivação para Darwin quando ele visitou, né, a ilha de Galápagos, tá? Que é a observação da carapaça das tartarugas. Olhem só, deixa eu colocar aqui para vocês. O que ele percebeu, né? E que existe isso de alteração. Existem tartarugas que têm um formato que a gente denomina de formato de cela. O que vem ter esse formato de cela? É essa regiãozinha aqui, olha. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha, é essa área mais alta da carapaça. Percebam vocês que aqui, essa região ela é muito mais alta do que essa outra aqui, ó. Essa daqui a gente fala que ela tem um formato de domo. É um formato arredondado, né? Alto, mas arredondado, tá? Essa pequena alteração que a nosso olhar possa às vezes ser relativamente pequeno, mas na verdade confere a essa espécie, né, a essas tartarugas, a possibilidade de encurvar aqui a cabecinha e de se proteger ainda mais, tá? Então são características distintas que foi observado entre as tartarugas lá em Galápagos. Olhem só, justamente, né, da qual que eu falei com vocês, olhem só essa visão aqui, visão região anterior, acho que permite vocês perceberem ainda mais essa diferença. Olhem só aquela região, né, em formato de cela, que ela é mais alta, e essa espécie, esses indivíduos, eles são característicos de áreas ali do arquipélago, de áreas mais secas, tá? E aqui permite, né, com que ele se proteja mais. Olha, já que é uma área mais seca, já que ele tem uma oferta menor de água e de alimentos, então ele consegue também de se proteger mais, né? Afinal de contas, a carapaça, ela ajuda ali em termos de proteção, em termos até mesmo de dissecação, de desidratação, né? Isso é importante. E ainda ajuda esses espécimes a obter de uma maior facilidade o alimento nos arbustos. Tem uma imagem aqui, ó. Olhem só o tamanho, né? Até mesmo a estrutura do pescoço, né? E aqui, ó, ela consegue também se proteger melhor. Tá bom? Eu coloquei essa imagem, eu até não gosto quando aparece necessariamente o ser humano, mas eu achei interessante aqui para a gente ter essa comparação entre o tamanho dessas tartarugas e o tamanho do indivíduo humano, né? Porque até coloquei como curiosidade, esses indivíduos, eles pesam, podem pesar mais de 400 quilos, ter mais de 1,80 m de altura e podem aí ter uma variação, né, de mais de 100 anos, podendo se estender a muito mais de 100 anos. Então, são indivíduos extremamente resistentes, né? De alguma forma, eles se adaptaram ao ambiente do qual eles estavam ali. E ele foi observado, né, por Darwin, e chama a atenção de vocês que eles estão justamente com um projeto, porque eles achavam que algumas espécies que estavam na época da visita de Darwin não existiam mais. E que as que estão lá presentes hoje seriam, né, uma alteração muito grande daquilo que já teve no passado. Só que eles estão recolhendo material genético, estão vendo que uma espécie que eles julgavam extinta, existem exemplares lá no arquipélago até hoje, tá? Então eles estão um trabalho muito interessante lá. Existem, né, na internet, se vocês observarem, acho até que eu coloquei para vocês um material também. Um trabalho
que eles têm feito muito nessa comunidade da região do arquipélago para a preservação das tartarugas, porque lá existem hoje, são várias espécies de tartarugas e que elas estavam realmente caindo em extinção, porque lá era local dos piratas, né, que estavam ali a bordo dos navios, paravam no arquipélago e literalmente matavam as tartarugas, enfim. Tá? E hoje eles fazem um trabalho inverso de sensibilização das comunidades, das regiões ribeirinhas, né, ali nas proximidades, no sentido de que percebam que a preservação dessas tartarugas trazem visitantes, trazem renda para essas pessoas e ao mesmo tempo protege a natureza. É muito legal. É tudo aquilo, né, que a gente verifica dentro da biologia, a possibilidade da convivência dos dois aspectos, do desenvolvimento humano e ao mesmo tempo da preservação dos animais, tá bom? Então eu vou colocar para vocês um videozinho, curtinho, tá? 1 minuto e pouco, é só mesmo para a gente poder ilustrar o que a gente está falando. Oi, diga, Ezequias. Pode falar. Só a nível assim, de curiosidade mesmo. A Ilha de Galápagos está pertencente a algum país ou não? Já tá... Ao Equador. Funciona. Ao Equador, Ezequias. Equador? Isso. Aí. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa aqui, porque aqui eu preciso compartilhar. Eu não sei se tem áudio, eu acho que não, mas de qualquer forma eu vou compartilhar. É melhor, não me recordo se tem ou não áudio. Deixa eu ver isso. Agora eu vou aumentar. Olhem só. Um programa conjunto entre a direção do Parque Nacional Galápagos e a ONG americana Galápagos Conservancy conseguiu recuperar no arquipélago equatoriano de Galápagos uma espécie de tartaruga que estava extinta há mais de 150 anos. Segundo os especialistas, esses animais da espécie Chelonoides niger tinham desaparecido da ilha de Floriana nos séculos 16 e 17, quando Galápagos era refúgio de piratas e caçadores de baleias que comiam carne de tartaruga. Os registros encontrados mostram que os piratas usavam a Ilha de Isabela como última parada de descanso antes de abandonar Galápagos e que, quando queriam reduzir a carga, jogavam ao mar as tartarugas vivas que levavam em suas embarcações. Foi assim que as tartarugas da Ilha de Floriana e de outras espécies chegaram ao vulcão Wolf, norte da Ilha de Isabela. O projeto começou no ano 2000, quando a direção do Parque Nacional de Galápagos e a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, coletaram amostras de sangue de tartaruga no vulcão e encontraram uma com genes da espécie da Ilha de Pinta. Após essa descoberta, uma expedição em 2008 recolheu amostras de sangue de outras 1.700 tartarugas e em 2012 foi descoberto que havia não uma, mas cerca de 80 tartarugas com ascendência de Floriana e algumas de Pinta. Várias delas agora são usadas para desenvolver o programa de reprodução e criação em cativeiro, não só para recuperar a espécie de tartaruga de Floriana, mas para contribuir com a restauração ecológica da ilha. É que isso é muito importante, na verdade, né, gente? Não só para recuperar... Ok. Ter esse equilíbrio, né? Que isso que é fundamental. Não adianta, gente, por mais que a gente fale, é fundamental que a comunidade, que ela abrace, né? É a causa. E isso se faz através de uma educação ambiental. E mostrando para a comunidade que se ela respeitar aquele ambiente, né? Respeitar ali os seres que vivem naquele ambiente, a comunidade também ela ganha com isso, né? Que não tem como ignorar a presença desses indivíduos ali, mas trazer todo mundo com uma boa perspectiva, né, de equilíbrio, tá bom? Melhor possível. A sensibilização é a melhor fonte. E aqui eu coloco para vocês, só lembrando a vocês que esse exemplo das tartarugas é um exemplo de uma adaptação que a gente falou, né, que é justamente um tipo de adaptação contínua. Tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês a adaptação comportamental, que é como eu falei anteriormente, através do comportamento, através do aprendizagem. Nós temos exemplos clássicos na natureza
No caso dos animais, a gente tem o exemplo da leoa, que fica com seus filhotes por cerca de 2 anos, né, os primeiros 2 anos de vida deles, e posteriormente também nós temos os chimpanzés. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Contínua, que é o exemplo clássico, e aqui a adaptação comportamental, né? Essa adaptação comportamental, ela é o que ela sugere? Que a mãe, né, que é a responsável pelos seus filhotes ali, ela possa repassar aos seus filhotes medidas para que eles possam, de fato, aproveitar o ambiente. Alimento, proteção, né? Então, esse aprendizado que ele é repassado de um indivíduo para outro através da aprendizagem, tá? Eu até, porque eu acho, estava procurando pequenos videozinhos, mas um vídeo lá, na verdade, ele ficava 5 minutos mostrando, mas aí ele fugia muito, ele dissipando demais. Mas então, da leoa eu não tenho um videozinho que se adapte bem à nossa realidade aqui não, tá? Mas tem vários, né? Se vocês observarem. Tem eles ensinando em termos de caça, observando também até mesmo eles passarem por determinadas regiões, que às vezes eles ficam com medo, né? Por serem filhotes, ficam com medo de se molhar, enfim. Mas aí, no caso, eu não encontrei nenhum videozinho que adaptasse a nossa necessidade aqui. Agora já, né, dos chimpanzés, que aí eu consegui, eu vou mostrar para vocês também curtinho, que é o exemplo também dessa adaptação comportamental e que eles conseguem aproveitar o ambiente a partir do uso de ferramentas. O que é muito interessante, que eles conseguem repassar isso também para os seus filhotes, tá? Então, é muito clássico esse aprendizado que eles possuem. E aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Lá, 1 minuto e meio, porque senão fica muito extenso e a gente perde o foco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que na biologia, essas questões, elas ilustram muito bem também. O biólogo gosta de ver, né? Não é só falar que existe, não. Ah, deixa eu fazer uma coisinha. Porque eu não compartilhei, eu não lembro se esses também tem vídeo, tem áudio. Vejamos. Deixa eu ver aqui, se vocês estão... Isso, agora apareceu. Muito bem. Vou aqui começar para vocês. Olha só a perícia, como que consegue. Ah lá, e o filhote vai à frente. Bem, isso, de qualquer forma, coloco para vocês, eu já falei isso, né? Sempre deixo para vocês... Minha mãe tá sendo acusada de uma... Opa! Sempre coloco aqui para vocês o endereço, justamente para vocês, se depois quiserem, tá? Rever o vídeo. Vou colocar aqui. Você aqui, vejamos. Olhem só. Tá? Vocês observaram, né, a capacidade que eles têm ali de aprendizado e como que isso é repassado e como que eles conseguem pegar na natureza situações, né, igual ferramentas que são galhos de árvores
e que, ao manuseá-los, eles conseguem obter o alimento, obtenção de água, enfim, conseguem facilitar a vida deles, que é um mecanismo de adaptação, né? Adaptar a essa situação e, obviamente, obter o que é necessário para eles, tá bom? E não sei se vocês repararam, aqui na legenda, né, até eles postulam, os pesquisadores que os estudam, postulam que eles conseguiram elaborar ainda mais essa ferramenta, né, mastigando ali a ponta dos galhos, inclusive, porque eles são espécies até mesmo ameaçadas de extinção, tá? Então, essa questão de adaptação, diante de uma maior necessidade, às vezes uma maior dificuldade, eles conseguem perceber que algumas alterações comportamentais possam ser úteis a eles, né? Isso é muito interessante. Bem, isso tudo são medidas de adaptação, como nós vimos, uma adaptação contínua ou uma adaptação comportamental, tá bom? A grande importância é que haja adaptação, né, gente? De qual forma seja, não importa, isso fica secundário. O que é muito importante para a gente observar aqui é justamente que seja uma adaptação e que essa espécie consiga ali ter um aproveitamento melhor do ambiente, tá bom? Bem, e aqui chamando a atenção de que para esse ambiente, né, para que ele possa oferecer condições adequadas para o indivíduo, é muito importante que o indivíduo tenha alimento e que ele consiga transformar aquele alimento em energia, né? A todas as espécies. Deixa eu ver aqui que alguém precisa de receber. Então, olhem só, é importante que haja um aproveitamento energético, que é um assunto que a gente vai iniciar agora, viu? Vocês vão ver que essa partezinha da nossa unidade, que vai caminhar agora até a gente finalizar a nossa unidade, vai trabalhar com a maneira como algumas alterações, algumas fontes energéticas, né, que são necessárias para as espécies, para que elas obtenham sucesso, como que elas interferem ali na adaptação e no estabelecimento daquela espécie naquele ambiente geográfico, tá certo? Então, é importante, e aqui eu aproveito a imagem para chamar a atenção de vocês, porque quando a gente fala desse processo de adaptação, nós estamos falando das espécies animais e vegetais, e dos ambientes terrestres e aquáticos, né? Então, todo esse fator, inclusive da observação, da obtenção da energia, ela é fundamental e importante para todas as espécies, né? A gente precisa, para a gente só viajar, né? Vamos imaginar seres da escala evolutiva mais simples. Imagine os seres unicelulares, né? Como, por exemplo, os protozoários. Eles também precisam de energia, né? E eles observam isso a partir da obtenção dessa energia do meio, tá? E o que nós vamos estudar a partir de agora é justamente esse fluxo energético que existe entre as diferentes espécies. Porque, como nós vimos, no ambiente, né, no ecossistema, nós temos sempre a participação de diferentes espécies e nós nos interrelacionamos, né? Então, isso daqui para a gente é fundamental. Olhem só, a gente que é biólogo adora essa linha de raciocínio, trabalha com isso sempre, em vários momentos do nosso ensino-aprendizado, né? A gente sempre postula a existência de um predador e de uma presa, e a partir dali a cadeia alimentar, né? Nessa imagem, olhem só, hoje eu acho que eu coloquei em homenagem ao William, né, William? Né? Você que gosta, né, dos répteis, enfim. Então, olhem só,
Aqui em termos da imagem, nós estamos observando, nós temos um predador que está se alimentando, né, da sua presa, e aqui eles postulam justamente isso. Se a gente imaginar uma quantidade muito grande de predadores, esses predadores de repente, nesse ambiente, ele tem um aumento da quantidade, é fácil a gente imaginar que eu terei uma diminuição da quantidade dessas presas, né? Afinal de contas, vários predadores, todos eles famintos, vão acabar diminuindo a quantidade de presa. E que essa questão cíclica aqui, ó, caminha de uma maneira fácil para a gente imaginar. Afinal de contas, a partir do momento que eu tenho uma diminuição da quantidade de presa, agora eu vou ter uma quantidade menor de alimento que vai me fazer a diminuição da quantidade dos predadores. Isso daqui é algo cíclico e que, se a gente observar exclusivamente o ambiente natural, isso existe, né? Um feedback normal entre predador e presa. Quando porventura existe alguma coisa que destoa, a outra naturalmente vai conseguir controlar isso ao longo do tempo. O grande detalhe é quando inclusive tem a presença do homem, porque a gente colabora muitas vezes com a administração de espécies exóticas nos ambientes, né? Que aí a gente possa interferir pela ação humana nesse processo biológico aqui, nessa cadeia alimentar. E aí há momentos em que a gente possa olhar para aquela comunidade e perceber que ela está em desequilíbrio, tá? E isso é importante ser destacado porque, dependendo da espécie, dependendo do desequilíbrio, eu posso forçar uma determinada espécie à sua extinção, né? Depende muito da espécie que a gente estiver falando. Como nós comentamos anteriormente, existem espécies que são endêmicas, que são exclusivas em uma determinada região. Então, se porventura tiver uma depredação, tiver uma diminuição muito grande daquela espécie, ela possa às vezes ser forçada pela ação, né, a, por exemplo, caminhar no processo de extinção, tá bom? Aqui, né, eu até comentei, falei, né, desse ecossistema, que é desse ambiente, esse ambiente onde a gente tem a presença do predador, da presa, das fontes energéticas, de todo esse ciclo que comunga em conjunto ali para a manutenção e equilíbrio da vida. Uma coisa importante a gente destacar, que quando a gente fala dessa característica, inclusive energética, que independente do tamanho do ecossistema, tá? Nós podemos falar de ambientes extremamente pequenos, como ecossistemas pequenos, como por exemplo um terrário, né? Que inclusive, diga-se de passagem, é muito bonitinho aqui, né? Agora, nós podemos falar de ecossistemas extremamente grandes, inclusive falando de uma maneira geral de todo o globo terrestre. Então, sempre quando a gente postula dessas necessidades, né, de equilíbrio, características energéticas, nós estamos falando em todas as dimensões, quer seja menor e quer seja numa amplitude muito grande, tá? Todos esses meios precisam, tem aqui necessidades básicas e específicas, oxigênio, água, nutrientes, né? Tudo que possa conferir uma geração de energia no ambiente, tá bom? Aqui, clássico, né? Que é onde nós temos, dentro de um ecossistema, nós teremos os produtores e nós teremos os consumidores. Eu até mencionei a vocês, né? Essa é uma cadeia alimentar. Na hora que a gente fala dessa geração de energia, nós estamos falando de uma cadeia alimentar, de um processo cíclico, onde nós temos desde aqui o iniciozinho, que são os produtores, inclusive com a vegetação, onde a gente terá aqui, né, o aproveitamento da luz solar, inclusive, né, incidido sobre essas espécies.
E, logicamente, a partir desses produtores, nós teremos os consumidores. Aí, né, primários, secundários, terciários, enfim. Mas nós vamos ver isso, tá? E uma coisa também importante da gente imaginar, afinal de contas eu comentei com você sobre esse fluxo energético que vai passar ao longo desse processo de cadeia alimentar. É que sempre há uma diminuição da energia quando você passa de um consumidor para outro, né? Sempre você está ali de alguma forma perdendo um pouquinho de fonte energética, tá? E como eu acabei de falar, né? Aqui é interessante postular para vocês, colocar para vocês, do ponto de vista de até representação, né? Para a gente fixar essa energia que ela é captada pelas plantas a partir da luz solar, que eles são seres autotróficos, né? Conseguem produzir energia e a partir, inclusive, da luz solar. E isso vai tendo essa transferência energética ao longo dos consumidores. E aqui, inclusive, percebam vocês, esse fluxo energético, olha, essa setinha, ela quer te mostrar que esse fluxo energético ele vai diminuindo a partir do momento que ele vai passando de um consumidor para outro, tá? Então, isso é importante para que nós possamos compreender, inclusive, todo esse processo, todo esse funcionamento do fluxo energético, que ele é fundamental para a manutenção de questões básicas, né? Para o indivíduo manter-se vivo, para ele poder se desenvolver, para ele poder reproduzir, para ele poder dar seus descendentes. Tudo isso, né? A necessidade dessa geração de energia. Porque se a gente volta ao cerne da nossa disciplina, que é essa distribuição das espécies ao longo dos ambientes, reparem vocês, é importante que esses diferentes ambientes possam permitir, possam conferir às diferentes espécies que esse fluxo energético se mantenha, né? De uma maneira adequada, porque sem energia, espécie nenhuma, na verdade, consegue sobreviver. E aqui, clássico, né? É importante, se a gente perceber, essa característica teórica, ela comunga muito bem do que a gente falou inicialmente. Eu não sei se você se recorda, inclusive lá no Kahoot tinha uma pergunta, de que nós temos, né, uma biodiversidade maior, inclusive ali na linha do Equador, onde eu tenho uma intensa presença de insolação, presença de luminosidade térmica, né, de fonte energética solar. Então, é justamente isso. A produtividade é a velocidade com que a radiação solar ela é armazenada. Então, a partir do momento que eu tenho áreas geográficas, onde eu tenho uma incidência de luz solar muito maior, eu terei ali um fluxo energético maior e, consequentemente, uma maior presença, né, de vida naquele ambiente. Então, se a gente perceber, comunga muito bem com os aspectos que nós abordamos anteriormente. Uma coisa que eu queria falar com vocês, vou deixar esse slide como ponto de corte, mas eu queria pedir a vocês uma gentileza. Não saiam agora no intervalo, não abandonem a sala, não. Continuem aí, porque aí na hora que a gente voltar, eu não preciso de toda hora ter que admitir vocês. Só saia no último caso se não tiver jeito, tá bom? Mas se puder, mantenha-se aí conectado, porque aí a gente facilita, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, tá na hora do nosso intervalo, vão, descansem, tomem uma água, né? Façam um lanche, daqui a pouco a gente volta nesse marco desse slide, tá certo? E quem puder, por favor, não saiam da sala não, mantenham-se aí que vai agilizar pra gente, tá bom? Ó, bom descanso, a gente volta já já. Oi, diga, pode falar. 10 minutos? Não, só. Lu? Oi, tô aqui, tô olhando aqui. 8h40, não, até as 9, são 20 minutos. Ah, tá. Beleza, Lu. Tá bom? 20 Tá bom. minutinhos de intervalo, né? O que seria o nosso intervalo natural? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá? Beijão.